Fórmula 1, GP da Holanda. Tem uma história gigantesca o GP da Holanda, tem muito em disputa ainda no Mundial de Fórmula 1 e o fim de semana inteiro tem atrações. Por isso o Alan Simon vai contar para você como é que faz para acompanhar e o que significa cada um dos dias dessa atração da Fórmula 1 lá na Holanda, hein, Alan? O GP da Holanda tem muita tradição antiga, né? Eu não cheguei a pegar tanto uma fase assim de GP da Holanda sendo disputado, mas você pega aquelas corridas antigaças mesmo, e é bacana que tenha voltado e volta num momento excelente, né? Nos últimos anos tem sido disputado já com a onda laranja de Max Verstappen. E a Fórmula 1 está de volta depois de praticamente um mês de paralisação. Eu estava com saudade e a gente vai poder ver o GP da Holanda neste fim de semana. Já rolaram os 2 primeiros treinos livres, né? Na primeira sessão, nessa sexta-feira, o Lando Norris da McLaren foi o responsável pelo melhor tempo, seguido de perto, por 2 décimos de diferença, pelo Max Verstappen, que é o piloto da casa. O Lewis Hamilton da Mercedes ficou com o terceiro melhor tempo. Mas aí, Marinho, tivemos a segunda sessão, que acabou agora há pouco, um pouquinho antes da gente entrar no ar com o nosso programa. E o melhor tempo foi do George Russell, da Mercedes, seguido pelo Oscar Piastri, da McLaren. E depois o Lewis Hamilton em terceiro. A única coisa que teve igual foi o Lewis Hamilton em terceiro. O Lando Norris ficou em quarto e o Max Verstappen em quinto. Treino livre é a hora de ajustar, né? Tanto que eles deram muito mais voltas agora, com 30 voltas, o Russell, por exemplo, e no primeiro teste, no primeiro treino, o Lando Norris deu 17 voltas. O terceiro treino livre vai ser neste sábado, às 6h30 da manhã. E vai ter transmissão do Band Esportes na TV paga e de graça na internet pelo aplicativo Bandplay e pelo site band.com.br. O F1 TV Pro, que é um serviço pago da Fórmula 1, também transmite tudo o que vai rolar no fim de semana, e aí com algumas coisas a mais, tipo ouvir os rádios das equipes, escolher a câmera do carro que você quer ver, são coisas a mais para quem é muito fã e está interessado em pagar um a mais ali para ter uma experiência completamente diferente. No sábado, ainda no sábado, às 10 da manhã, a gente vai ter o treino classificatório, com transmissão da Band para boa parte do Brasil, principalmente o estado de São Paulo, o Band Esportes na TV paga e, de novo, transmissões gratuitas do Band Play aplicativo e do site band.com.br, além do F1 TV Pro. A corrida é no domingo, 25 de agosto, às 10 da manhã. Aí o Band Esportes não transmite, na TV paga eles não podem, só o VT horas depois, mas a Band transmite, a Band aberta transmite para todo o Brasil. O band.com.br e o aplicativo Band Play também mostram, além do F1 TV Pro. A gente não acertou nenhum palpite desde que a Fórmula 1 foi colocada aqui. A gente fala um nome de um piloto, dá outro. É impressionante a nossa capacidade do 0%. E não é eu, o Marinho, quem substituiu o Marinho toda vez. Ninguém acertou um vencedor até agora. Vai, Marinho, o que a gente pode esperar dessa corrida? Antes de dar o meu palpite, eu quero dizer o seguinte, ó. É o maior jejum do Verstappen em 4 anos, né? Faz 4 grandes prêmios que ele não vence. O Verstappen, que é líder do campeonato, com 277 pontos, piloto Por da isso que Red ninguém Bull. acerta. Seguido pelo Lando Norris e o Leclerc está em terceiro. No Mundial de Construtores, a distância não é tão grande. A Red Bull em primeiro, 408 pontos, McLaren 366 e a Ferrari aparece em terceiro com 343. Olha, tia, eu sou o menos indicado de todos para acertar um palpite de Fórmula 1, né? Porque eu acho legal, acho massa, vejo, acompanho, assim, meu filho adora, mas eu não sou um grande entendedor. O entendedor é o Alan ali, que tem uma coleção de carrinhos ali, ó. Esse aí sabe tudo de carro. Entender de Fórmula 1, eu entendi alguma coisa quando eu vi o Senna, lá quando eu era criança. Então, agora, sabe, depois um pouquinho de Rubens Barrichello e Christian Fittipaldi. Hoje em dia eu entendo pouquíssimo. Por isso, eu vou dizer que vai dar Verstappen, porque daí a minha chance de acertar aumenta, né? Mesmo que ele esteja num jejum, pode acontecer de voltar a vencer. E é essa a minha aposta. E a tua, hein, Alan? Eu vou apostar no Verstappen pelo fator casa também. Acho que vai ser a aura que ele precisa para voltar a ganhar uma corrida. Esse ano, a Fórmula 1 experimentou, logo no começo, aquela sensação de que a Red Bull, de novo, teria um carro dominante, como foi no ano passado. O RB19 foi o carro mais dominante da história da Fórmula 1. Em aproveitamento de vitórias em relação às corridas disputadas, ele ganhou até da McLaren de 88, que era aquela do Senna e do Prost, que só perdeu uma corrida, né? Que foi uma corrida para a Ferrari.
que o Senna bateu em retardatário e tudo mais. Então era o carro mais dominante de todos os tempos. E o RB20 parecia uma extensão disso, e não foi. Com o tempo, a Red Bull entrou em crises internas e tudo mais, continua sendo um carro muito forte, mas foi sendo alcançada pela McLaren, pela Mercedes. Só a Ferrari não consegue muita coisa ainda. Então esse é o parâmetro do que está acontecendo na Fórmula 1 deste ano, só para a gente entender por que a gente não está acertando palpite também. Tem corridas que a gente espera que a McLaren venha muito forte e no fim da Mercedes. A Mercedes tem conseguido vencer corridas, o que ninguém esperava, né? Inclusive a última corrida antes da paralisação foi aquela que o George Russell foi desclassificado depois, mas a vitória ficou com o Lewis Hamilton, que era justamente da Mercedes, né? Hamilton que vem na Ferrari, vai ser legal acompanhar também. Então, para quem não está acompanhando tão de perto, a Fórmula 1 está mais equilibrada, sim. Mas o Verstappen abriu uma gordura tão grande que é difícil falar em Verstappen perdendo esse título. Agora, Marinho, você falou que a disputa pelos construtores é mais apertada, é porque a Red Bull só tem um piloto, né? Pega o treino livre de novo hoje, os 2 treinos livres. Sérgio Pérez em 12º lugar. Enquanto Sérgio Pérez for o segundo piloto da Red Bull, não tem como. É questão de tempo para as outras equipes alcançarem na luta pelo Mundial de Construtores. O Alan fez toda uma argumentação no começo ali para te dizer que a gente não errou porque a gente não sabe, a gente errou porque está muito parelho. Vocês perceberam, né? Foi essa a argumentação. Mas é verdade, tu tem razão, eu estou brincando aqui, mas é a mais absoluta verdade. Qual